Eu preciso construir uma narrativa para destruir ao inimigo. Que é vingança. Estou aqui para me vingar dessa gente. Pretendo beneficiar o filho meu, sim. Confesso publicamente que eu votei no Lula. Olá, muito boa tarde, eu sou Madeleine Lasco, começa agora mais uma edição do Papo Antagonista na TV BMC e no canal do portal O Antagonista no YouTube. Hoje é quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025, dia da consciência negra, e a gente tem um programa especial falando dos prognósticos para a eleição de 2026. Eu vou dar boa tarde ao meu companheiro Ricardo Kertzmann, que fala diretamente de Belo Horizonte. Kertzmann, tudo bem? Tudo ótimo, Madá. Boa tarde ou boa noite, né? Porque a gente tem essa diferença aqui em Belo Horizonte, quando dá 6 horas, todo mundo já começa a falar boa noite, mesmo quando esteja sol e de dia. Então, boa tarde, boa noite, tudo ótimo. Boa tarde e boa noite também para todos os nossos queridos amigos antagonistas. E eu trago aqui nessa edição especial o Alexis Fontaine, que é empresário, foi deputado federal de 2019 a 2023 e hoje em dia atua politicamente, faz comentários políticos e vai ajudar a gente a analisar esse cenário de 2026. Alexis, muito boa tarde para você. Boa tarde, Madá. Boa tarde a todos que estão vindo aqui. Obrigado pelo convite. Produção, pode soltar a vinheta. Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista. E vamos lá, a corrida presidencial, as movimentações para a disputa eleitoral de 2026. A gente vai focar na disputa presidencial, ok? Nós vamos exibir, a partir de agora, as manifestações dos principais nomes que estão na mesa. Vamos começar aqui pelo nosso presidente Lula, que está em ritmo de campanha durante todo este seu terceiro mandato e confirmou no último dia 23 de outubro que vai disputar a reeleição. Ele fez essa confirmação de uma forma que não é tradicional na diplomacia brasileira, quando estava no exterior. Geralmente não se fala desse tipo de tema nacional quando representando o Estado brasileiro em outro país. Mas foi isso o que o presidente Lula fez. Vamos relembrar o que ele disse numa entrevista coletiva na Indonésia. Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos. Mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil. Vou disputar um quarto mandato no Brasil. Então, eu estou lhe dizendo isso porque nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas eu estou preparado para disputar outras eleições. Um abraço, muito obrigado pela acolhida. Estarei na festa hoje à noite para comemorar. Quantos anos o senhor vai fazer? Então pode... 74. Quantos anos? Você tem idade de ser meu filho. Eu vou fazer 80, portanto... 74, eu tenho 80. Então, tem idade de ser meu filho. Então, eu sou... No, but kita harus sering ke Brasil. Eu devo dizer que a gente tem que aprender do Brasil. Qual é o segredo? 80 anos é tal como se fosse 30 anos. A gente tem que aprender do Brasil. Thank you very much. Muito obrigado. Bom, dias depois, no dia 27 de outubro, o presidente Lula disse que foi um erro anunciar sua candidatura à reeleição durante um evento no exterior. Vamos assistir. Na Indonésia, pela primeira vez, o senhor falou de disputar a eleição no ano que vem sem condicionar isso à sua situação de saúde. O que mudou para o senhor não fazer mais essa ressalva? Obrigado. Na verdade, eu não deveria ter falado na Indonésia que eu era candidato. Eu tenho que falar no Brasil. Possivelmente foi um lapso da minha parte. Não ter o voto lá. Acho que foi um erro.
Pois é, vamos lá. Ricardo Kertzmann, qual o seu comentário primeiro sobre o anúncio? Quem está vendo aqui no Antagonista pode ter achado no início que era eu implicando com o presidente Lula, mas não é. Isso é uma regra diplomática. Você não fala de assuntos internos do país quando em visita ao exterior, principalmente assuntos político-eleitorais. Kertzmann, com relação à candidatura em si, a forma como foi anunciada e a essa suposta vitalidade do presidente que vive dizendo que está com energia de 30 anos, qual é a sua percepção? Bom, particularmente eu sou daqueles, Madá, que gosta muito, preza muito pela liturgia em determinadas situações e principalmente para determinados cargos. Eu entendo que o presidente Lula possa querer descontrair o ambiente, eu entendo que ele possa querer se mostrar uma pessoa menos formal, mas se ele está numa viagem, se ele está em missão diplomática representando o Brasil, eu acho que ele deve guardar o devido decoro com o cargo dele. Essa piadinha, essa brincadeira que ele fez, ele já repetiu isso outras vezes. Há alguns dias, durante a COP, ele fez graça também com a altura de dois presidentes africanos. Um era realmente muito grande, o outro era muito pequeno. Aí ele foi lá para poder fazer uma graça, aproximou os dois e brincou a respeito da altura de ambos. Repito, eu entendo às vezes querer dar um ar de descontração e tudo mais, mas sinceramente não é o papel que pelo menos eu, Ricardo, gosto de ver representado pelo presidente do meu país. Sobre anunciar a candidatura no exterior, pior ainda, né? Porque se trata sim de uma gafe diplomática, além do que, Madá, se trata mais ou menos de uma quebra. Agora, né, oficialmente, acaba sendo uma quebra de promessa, porque o Lula, durante a campanha presidencial, em 2022, ele dizia que não pretendia se candidatar novamente, ele dizia que ele queria vencer aquelas eleições e passar o bastão adiante, mas não foi, não está sendo, ele não está cumprindo aquilo que ele falou. Se antes ele, por diversas vezes, dava sinais difusos de que ora iria tentar a reeleição e ora não, agora ele oficializou que irá tentar sim. E a despeito dessas questões de idade, né, da questão física, é claro que isso importa bastante, a gente não consegue brigar com a natureza além do que a natureza nos permite brigar com ela, a vitalidade diminui, a cognição também diminui e tudo mais. Não é o caso do presidente Lula, ele se encontra em pleno vigor físico, ele parece, ao menos, estar em plenas faculdades mentais também, mas a despeito dessa situação, Madá, eu acho que aquela brincadeira popular, né, que todo mundo fala por aí, que a fila anda, eu acho que caberia o presidente pensar um pouco nisso. A fila tem que andar, Madá. O Brasil precisa de renovação política. O Lula é um quadro do PT, o Lula é um quadro político brasileiro da mais alta importância, talvez seja o político, né, em exercício mais importante do Brasil, mas ele tem que compreender que o mundo mudou, ele tem que compreender que os anos passaram, ele tem que compreender que para o país é necessária uma renovação, principalmente num ambiente de tanta polarização. Você tem pesquisas recentes mostrando que a maior parte do eleitorado, 41% do eleitorado, não querem um candidato, não querem que o Lula seja candidato, ou não querem ver um candidato apoiado pelo Lula vencer a presidência. E a mesma coisa em relação ao presidente Bolsonaro também. A população brasileira, o eleitorado médio brasileiro, ele quer renovação. O problema é que se a coisa fica sempre polarizada entre Lula e não Bolsonaro, porque o Bolsonaro está inelegível, mas entre Lula e um candidato apoiado pelo Bolsonaro, a gente não vai conseguir sair dessa polarização e muito menos a gente vai conseguir renovar a política brasileira. Por isso que eu acho que se ele pensar um pouquinho melhor, ver que ele já cumpriu o papel dele, ele já é o terceiro mandato presidencial, não precisa de um quarto, mas eu acho que seria pedir demais para alguém que cultua tanto a si mesmo quanto o presidente Lula. Olha, o Kertzmann falou aí da agilidade dele. Kertzmann, eu cobri Lula 1. Eu cobri a primeira campanha que o Lula venceu. Assim, no meu entender, no comparativo, não é só o governo que é diferente no Lula 3. Também há, sim, menos... Dentro do Palácio se diz até menos vontade de trabalhar, menos vontade de governar, uma atenção mais à vida pessoal do que ao trabalho, enfim.
No meu entender, tá? Tem uma diferença grande. Agora, e você, Alexis, qual é a sua avaliação sobre essa história do Lula disputar a presidência? Acha que é sério? Acha que, de repente, não, ele vai lançar outro candidato? Qual o efeito disso na disputa presidencial? Madá, eu vejo muito o Lula, quando ele falou que não ia ser candidato a nada, ele sentia de que ele ia perder. Tudo que o Lula não quer é perder uma eleição. Seria uma humilhação para ele, né? Seria a saída pela porta dos fundos e não do jeito que ele quer sempre ser lembrado, como Marte, né? Como o grande líder popular brasileiro, aquela coisa toda. E seria, de fato, humilhação para ele. Então, ele falou, mas aí ele começou a crescer nas intenções de voto, em função daquelas lambanças que foram feitas pela direita, tudo mais, que aconteceu, soberania, imperialismo, tu vê todo aquele discurso velho, antiquado e tal, mas que, assim, encheu ele de orgulho e tudo mais, e aí ele começou já a se colocar como candidato a presidente. A verdade é uma só. O projeto deles é de poder, não é de Brasil. E no projeto de poder, vai ser candidato quem tiver mais chance de ganhar essa brincadeira. Não interessa se ele tem 80 anos, 90 anos, 100 anos. O que interessa para o poder, aqueles que estão no poder, o grupo do PT e tudo mais, nós precisamos ganhar de qualquer jeito. O problema de um Lula é que ele não deixa sucessores, né? São aquelas pessoas assim que foram grandes nomes na humanidade, mas que não tinha nenhum sucessor. Isso acontece em companhias também, aquelas empresas que crescem muito, não preparam o sucessor e aí a próxima geração torra tudo, né? Aquela história do pai rico, filho nobre, neto pobre. Mas no caso do PT, eles não preparam. Ele não deixa, ele não gosta, ele é vaidoso, ele não quer saber de sombras. Então, o segundo nome dele vai ser uma Dilma, vai ser o Haddad. O Haddad é fraco, o Haddad é uma pessoa que tem que ser... Quando eu lembro daquela foto do Lula oferecendo o Haddad ao Maluf, a gente vê que o Haddad é um abusado, abusam dele, né? E isso não vai caber, né, como um candidato. E não nasce outro. Boulos ninguém confia, além de ser extremamente radical. Ou seja, o PT tem um grande problema. O dia que o Lula for, até o presidente do PT hoje falou, precisamos pensar na era pós-Lula. Porque provavelmente quando o Lula for, vai ter que começar a ter briga de cachorro, né? Quem tem muitos cachorros sabe que tem um cachorro alfa, normalmente é um cachorro velho, e ele mantém a paz. O bicho que ele morre, começa a ter toda uma disputa para ver quem que vai ser o dono da preferência do dono. Então, Mara, eu vejo assim, tem chão, porque agora o negócio está virando de novo, com essa questão da segurança pública, que eles não conseguem dialogar com isso, o discurso dele de vitimismo não gruda mais, mostrou que a população está de saco cheio disso. Então eu acho que começa a ter um desgaste, e vindo, né, acho que nós vamos falar de outros candidatos aqui, vindo outros candidatos, ainda tem minhas dúvidas se o Lula vai ser candidato, porque ele talvez não queira ser humilhado, mas reforçando, o projeto de poder do PT vai colocar quem tem que ganhar. E aí talvez ele não queira, mas vai ter que ir, porque senão o PT não consegue emplacar essa presidência e não consegue continuar esse projeto deles aí, que de Brasil não tem nada. Alexis, você estava falando disso da liderança. Se brinca no Congresso que o Lula e alguns outros líderes são o tipo de liderança pé de manga. Na sombra dele não cresce nada. Exato. Não deixa crescer. Começa a crescer, sai cortando a asa. Que é aquele cara que ele quer ser a unanimidade e ele não quer fazer sucessores. E isso tem na política, isso tem no mundo empresarial. Isso faz o quê? Seja a empresa, seja o partido, vai ter um baque enorme. O PT é o Lula. O PT não é mais nada além do Lula. E é isso. Você tem lideranças fortes, mas que elas não representam o PT. E a gente está aqui diante de uma situação em que o Lula, o governo dele parecia que estava naufragado, né? De repente, ele tem ali, vamos dizer, uma ressurreição política por erros do adversário, não por acertos dele. E ele está ali já flutuando. Eu entendo também que se ele for ver que não vai ganhar, ele lança outro. Ele lança o Alckmin.
ele lança o Haddad, porque ele não vai para a eleição para quebrar a cara. E assim, dado que a gente viu nesse último governo, me dá a impressão de que o Lula queria mais uma redenção biográfica do que governar o Brasil. O projeto do Lula se chama Lula, né? O projeto do Lula não se chama Brasil. Então o que nós vamos ter que ver é se até as eleições, até o período de lançar a candidatura, o Lula tem certeza de que ganha, porque se ele não tiver, olha, a gente vai ter aí uma desculpa enorme, uma história de vamos colocar as novas gerações, e ele não vai para essa eleição para quebrar a cara. E vamos prosseguir aqui com outro possível candidato de que se fala muito, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Só que ele desconversa quando se pergunta sobre disputar a corrida presidencial. No último dia 12 de novembro, houve um evento em que o governador e ex-ministro de Jair Bolsonaro disse o seguinte: quando a gente pensa na eleição de 26, a gente tem de mobilizar um time que pense e seja apaixonado por Brasil. O mais importante agora é a gente construir um projeto de Brasil que esteja calcado em pilares como o Paulo Hartung colocou aqui. Porque aí, independentemente do condutor, a gente tem um projeto. Dias antes, em 6 de novembro, o presidente nacional do PSD, considerado um dos maiores estrategistas de bastidores do Brasil, Gilberto Kassab, afirmou que a sigla dele trabalha com 3 alternativas às eleições presidenciais, incluindo o governador Tarcísio. Vamos ver o post de Gilberto Kassab, olha lá. Nota pública. O PSD continua tendo o mesmo cenário para as eleições presidenciais do ano que vem. O partido trabalha com 3 alternativas: governador Tarcísio, governador Ratinho e Eduardo Leite. E aí vamos comentar como é que fica a direita brasileira. Jair Bolsonaro está inelegível. Até agora não parece que ele tenha abençoado ninguém. Kertzmann, qual é a sua visão do que se passa atualmente na direita? Olha, eu acho que a situação do governador Tarcísio, Madá, ela é um pouco parecida até com o que você e o Alexis comentaram agora a respeito do presidente Lula. É uma situação bastante complexa e bastante complicada, porque ele tem uma reeleição ao governo de São Paulo garantida. E ele pode colocar em risco, né, esse futuro se ele se aventurar a disputar o Planalto com o presidente Lula. E pode ser derrotado. Eleição é algo imprevisível. Principalmente numa eleição, Madá, em que a gente tem assistido às oscilações das pesquisas, isso tem ficado muito claro recentemente, que as oscilações elas se devem muito mais não aos feitos, não às qualidades dos pré-candidatos, né, mas aos erros desses pré-candidatos. Se a gente retroagir alguns meses, o presidente Lula, ele vinha apresentando em todas as pesquisas de opinião uma queda consistente, uma queda constante, né? E parecia caminhar, né, para chegar agora no final desse ano, até mesmo no início do ano que vem, no sentido de que, olha, eu não vou disputar a eleição, vou passar adiante, justamente porque aquela brincadeira que a gente faz, né, a reeleição dele tinha subido no telhado. Daí o que acontece? O governo dele melhora, o presidente Lula começa a performar melhor? Não. O que acontece é que lá vai o Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos e começa a fazer toda essa alopragem maluca de apoiar o tarifaço do Donald Trump, de começar a ameaçar policial federal, atacar os ministros do STF, e ato contínuo vem a militância bolsonarista querer emplacar aquela PEC da blindagem. Enfim, tudo isso que aconteceu foi estancou a queda do presidente Lula e aumentou a sua chance, né, de reeleição. Ou seja, o Lula não fez nada de bom, foi a oposição que fez algo ruim. E aí, o que acontece agora mais recentemente, né, com essa operação, com essa mega operação da polícia lá no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão, no Morro da Penha? O que acontece? Vem o Lula, poucos dias antes, dá aquela declaração absurda, dizendo que traficantes são vítimas dos usuários, e depois vai e critica a mega operação que foi apoiada pela ampla maioria da população.
E aí o que acontece? O Lula volta a cair nas pesquisas e a oposição volta a ter chance. Então o cenário fica muito confuso, muito incerto, a partir desse momento em que os erros estratégicos de um lado e de outro começam a provocar essas oscilações. E o cenário fica cada vez mais indefinido. Então eu não sei se o Tarcísio vai, de fato, né, abandonar, como eu disse, essa reeleição que ele tem praticamente garantida para poder disputar o Planalto. E em não sendo o Tarcísio, você tem essa liderança do Gilberto Kassab, que de fato, a meu ver também, eu concordo, é o maior estrategista político do Brasil, uma pessoa que consegue olhar o país de cima, né? Parece que ele fica como se fosse de uma cobertura bem alta, ele fica olhando tudo, ele conhece todos os estados, ele conhece as capitais, ele sabe quem é aliado de quem que é rival de quem, e consegue ir compondo o cenário a partir dessa estratégia que ele traça. Aqui em Minas, ele fez um movimento brilhante nesse sentido, ele conseguiu trazer para o PSD o vice-governador, o Matheus Simões, e aí, Madá, há toda uma tentativa de talvez o governador Romeu Zema ser vice de uma chapa encabeçada pelo Ratinho Júnior, enfim, todo esse plano, né, que o Kassab ele tem em mente, e só ele sabe qual é o que ele prefere, se é o Tarcísio sair como presidente, se é o Ratinho Júnior sair como presidente, isso só ele pode dizer. Mas eu acho assim, Madá, diante de todas as últimas pesquisas, se não houver nada muito disruptivo daqui até a pré-eleição ano que vem, eu acho que qualquer candidato de oposição que tiver, né, a identidade atrelada à direita, não ao bolsonarismo, à direita, é um forte candidato, sim, contra o presidente Lula. Eu queria saber do Alexis como é que ele vê a situação do governador Tarcísio. Porque, assim, não há dúvidas de que o nome do governador Tarcísio, ele vira um nome nacional e até ele vira um nome que foi efetivo para o governo do estado pelas mãos do Jair Bolsonaro. Ele veio dali. Ele continua fazendo acenos a Jair Bolsonaro, mas apanhando dos filhos. Ele não é reconhecido pelo bolsonarismo como uma liderança, mas pela direita é. E essa situação dele, ele teria, vamos dizer, um governo do estado garantido, uma reeleição garantida. Qual você vê que é a probabilidade do Tarcísio virar um nome nacional mesmo nessa situação que a gente tem hoje, Alexis? Eu enxergo da seguinte forma: Tarcísio vai ser convocado, né? Não é ele vai querer ser. Ele vai ser convocado para um grupo de direita, de empresários, de pessoas que querem assegurar que o Lula não vai ser reeleito. Existe essa questão dos filhos do Bolsonaro, mas vamos falar claramente aqui, eles estão muito preocupados com a pele deles, né? Com o couro deles. E o Projeto Brasil é muito maior do que isso. E o Bolsonaro, inevitavelmente, vai ter que passar esse bastão para alguém, porque não há Bolsonaro candidato, não há Eduardo Bolsonaro candidato, Flávio não é candidato, Carlos não é candidato, e a Michele, que eventualmente, né, faz um comentário tudo mais, que poderia ser candidata, não me parece que ela vai ser a saída. E a direita, sabe, eu converso com muitos, né, com vários espectros aqui, por incrível que pareça, muita gente que foi para as ruas fazer impeachment da Dilma, que não queria ver o Lula pintado de ouro, nem a Dilma pintada de sei lá o que for, eles, nessa última eleição, votaram Tarcísio Lula. E tanta raiva que eles estavam do Bolsonaro, pelo trato que ele teve na pandemia, da forma com que ele se comunicava. E é engraçado que é uma coisa muito pessoal, não dá nem para reclamar de economia, porque a equipe econômica, toda a equipe de ministérios dele, eles fizeram um trabalho, eu acho que brilhante. Eu estava deputado naquela época, eu acompanhei como eles conseguiram fazer o enfrentamento da pandemia, economicamente falando, foi um exemplo para o mundo. Roberto Campos ganhou os maiores prêmios, nós conseguimos segurar a inflação, enquanto a inflação no mundo explodiu tudo mais. Então, o que eu entendo é o seguinte: vai chegar um certo ponto crítico, e eu acho que está próximo esse ponto, porque inclusive parece que o Bolsonaro já quer conversar com ele, pedir autorização para o Alexandre de Moraes e tudo mais, em que ele passa o bastão para Tarcísio, garantindo coisas para o clã Bolsonaro. Eu acho que eles vão garantir a questão de indulto, anistias, esse tipo de matéria, no caso do Tarcísio ser eleito.
Ele consegue, Tarcísio, então, trazer o ponderamento, essas pessoas que não suportam o Bolsonaro, mas, pô, o Tarcísio é um cara inteligentíssimo, é um cara formado, um cara que tem feito um governo bom, tem diálogo, mas não é bunda mole, né? Não deixa tudo ficar afogando, dá respostas à altura, trabalha bem a segurança pública, ou seja, essa coisa que o garante facilmente no primeiro turno no estado de São Paulo é um reflexo que o Brasil inteiro gostaria de ter. Então, ele é projetável facilmente para isso. Eu entendo que no primeiro turno vão ter muitos candidatos de direita, não vai ser só o Tarcísio, não. Mas esses candidatos têm que se lançar antes do Tarcísio, como aconteceu com o próprio Romeu Zema. Então o Ratinho tem que se lançar antes, e outros que o Caiado tem que se lançar antes. Porque se lançar depois, fica parecendo que já está tendo intrigas dentro da própria direita. Por que isso? Porque o primeiro turno é importante que o Lula não consiga fechar a conta. Então, se a gente tiver bastante votos na direita dispersando e os votos da esquerda, o segundo turno é outro jogo, todo mundo se une e vai para a briga, né? Isso é uma hipótese. Talvez um outro desista, já apoie o próprio Tarcísio, mas eu entendo que ele vai ser convocado. Ele não tem muita essa opção de falar, não quero ir para a reeleição aqui no estado de São Paulo, porque ele é o nome mais forte, sem dúvida nenhuma, e ele é o que consegue arranjar todas essas questões, como você falou que ele veio do bolsonarismo, ele consegue pacificar e garantir aos bolsonaros que eles não vão ser esquecidos ou ser abandonados, ou passado para trás. Ele é fiel. Nesse sentido, acho que o Tarcísio sempre tem um discurso muito fiel e eu acho que é a melhor forma de fechar essa equação. E ele também não se acovarda e não corre diante dos ataques, né? Porque lembra a eleição municipal aqui de São Paulo, que estava o Bolsonaro fechado com o prefeito Ricardo Nunes. De repente, ele viu Pablo Marçal, se encantou, ficou meio com o pé em cada canoa. Os ataques que foram feitos pela trupe do Marçal ao Tarcísio e à família dele, com a anuência do bolsonarismo, foram uma coisa indecente. E o Tarcísio segurou e não lavou roupa suja fora de casa. Ele navega bem. Agora, trazendo os dois aqui para conversa. O Tarcísio, entre esses outros nomes, é o único que tem uma reeleição certa na mão. Os outros não tem mais como se reeleger no Estado. E aqui eu quero adicionar uma pitada de outra coisa, segurança pública. Eu tive em alguns eventos onde estavam os governadores. Várias vezes eu vou. Então, assim, sempre o Tarcísio era o mais aplaudido. Depois do Rio de Janeiro, a gente está vendo o governador do Rio de Janeiro ser aplaudido. Assim, eu vi esse homem ser aplaudido de pé, longamente, num evento em que estavam o Caiado e o Tarcísio. E ele foi ovacionado. Ele também não pode se candidatar à reeleição porque ele era parte da primeira chapa. Você acha, Alexis, que de repente a gente vê surgir... Ele não tem o carisma do Tarcísio. Ele é gago, inclusive. Ele não tem aquela presença que o Tarcísio tem. Só que o Tarcísio tem um estado importante para se reeleger. Que o PT pode lançar o Alckmin, que aqui também é nome. E o Eduardo Castro, de repente, se viabiliza. Como é que vocês veem isso dessa pauta da segurança pública e do fator governador do Rio de Janeiro? Quem quer falar primeiro? Vamos lá, Kertz. Pode falar, Kertz. Olha, Madá, a segurança pública, ninguém tem dúvida, até porque as pesquisas mostram isso de forma muito clara, é o tema mais importante hoje para a população brasileira. Mas a população brasileira também, ela, até porque anda tão impactada, anda tão traumatizada por tantos problemas relacionados à violência urbana, ela está sob forte impacto hoje e, por causa disso, o governador Cláudio Castro tá na ribalta, né? Ele está ocupando os holofotes. Mas eu não sei se isso é suficiente para mantê-lo em patamar tão elevado. O Tarcísio, nesse aspecto, ele tem muito mais a favor,
Porque, olha só, ele comanda um Estado que vem colhendo já há alguns anos, mas principalmente na administração dele, ótimos resultados com relação à segurança pública. Ele tem muito o que mostrar. São Paulo tem apresentado em algumas regiões, algumas cidades, números até de primeiro mundo. E isso é muito forte, Madá. Isso não é uma coisa passageira, estamos falando do Estado mais poderoso da federação, do Estado mais populoso da federação, que se torna uma vitrine. Aqui em Minas Gerais, a despeito do governador Zema ter esse discurso muito forte também, preocupado com a segurança pública, Minas Gerais já é um estado que, historicamente, a população vê como um estado seguro. A Polícia Militar de Minas Gerais é uma das instituições mais respeitadas do Estado e, historicamente, a população tem pela Polícia Militar uma estima muito alta. Então, ninguém atribui ao governador Romeu Zema um trabalho diferente, um trabalho especial que tenha feito com que Minas Gerais tenha colhido bons resultados também. Não, aqui é conhecida assim, a Polícia Militar tem esse reconhecimento da população. Então, o Zema não tem isso para poder trazer para si como bandeira. Então eu acho que dentre esses três candidatos, né, desses três players, esses três governadores, se tem alguém que pode capitalizar muito com o tema segurança pública de forma consistente e não de forma efêmera, não de forma esporádica, é o Tarcísio. Eu acho, sinceramente, que o governador Cláudio Castro ele não tem ainda essa estatura, ele não tem essa projeção para poder pleitear, né, degraus mais altos. E você, Alexis, qual é a sua consideração sobre uma eventual, vamos dizer, via pelo governador do Rio de Janeiro encabeçando uma chapa presidencial e o Tarcísio assegurando o estado de São Paulo? Isso é uma possibilidade ou para você, como para o Kertzmann, isso não é? Não, para mim não é. Para mim não é. Acho que o evento que ele está sendo ovacionado, que você falou, que viu tanta gente batendo palma, ele tem vários simbolismos aí, né, Madá? Porque acho que o principal simbolismo é a coragem de um governador de enfrentar o crime organizado e o STF. E essa estrutura que impede os governadores de trabalhar, de retomar o Estado brasileiro, de poder fazer ações. Então, foi uma ação que todo mundo estava assim, esperando que alguém fizesse. Agora, o fato dele fazer isso, né, não, na minha opinião, não o torna presidenciável, porque você tem que ter um conjunto muito maior de coisas para você, ou mais de ações, tanto que, desculpe, cortando um pouco o que eu mesmo estou falando, ele logo em seguida fez publicidade dos bandidos que estavam sendo mandados lá para a cadeia do Paraná, né? Chama? Catanduvas, exatamente. E aí foi criticado, mas aí você percebe que ele já começou a querer fazer propaganda, querer se promover. Errado, sabe? Não é esse o ponto. E, de novo, né, o que está acontecendo no Rio de Janeiro foi uma ação pontual muito importante, porque aquilo estava uma loucura, né? Um estado paralelo total do crime. População acuada. E o que nós observamos é que depois daquela ação, veio toda aquela burocracia, Alexandre de Moraes já quis ver tudo com cara de vou prender, malvadão, não sei o quê, desconfiando das forças de segurança em vez de desconfiar de bandido. Quer dizer, não sei porque o Alexandre de Moraes não perguntou por que os bandidos estavam com tantas armas, né, de calibre restrito e dando tiro em vias públicas, né? Isso aí já é crime para dar e sobrar, né? Mas o que acaba acontecendo é que eles ficou só questionando a ação das forças de segurança lá no Rio de Janeiro. Acabou mostrando que o cidadão ele fica nesse meio, porque não resolveu nada no final das contas, até acho que irritou os bandidos, né? Porque mexeu no vespeiro, naquele formigueiro, tá tudo mexendo, mas não matou as formigas, não resolveu o problema em si. E é esse o ponto que assim, tem que ter continuidade. Agora, voltando especificamente à tua pergunta, né, porque a gente vai viajando um pouco no tema, eu não acho que ele se projeta como um presidenciável. Como você falou, ele tem muito menos, acho que, volume, estrutura e musculatura do que o Tarcísio. E eu também acho que essa coisa no Brasil de que o cara faz uma coisa extraordinária, já é candidato a presidente, é cansativo, viu?
A gente tinha que começar a olhar as coisas com mais estrutura, com mais, sabe, consistência, com um trabalho que vai se conquistando, como aconteceu no estado de São Paulo aí contra todo o PCC, né, contra essas questões de combustível, Faria Lima, fintech, uma coisa, sabe, de trabalho contínuo, mas um contínuo que não seja impedido pelo STF, que é o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Essa questão, Alexis, que você falou do candidato de ocasião, você sabe o que parece quando a gente fica falando em candidato, porque o cara fez uma coisa que apareceu muito, vira candidato? Parece que em vez de escolher presidente da República, a gente escolhe participante do reality show A Fazenda. Então, o herói nacional, né? Coisa de herói. E essa coisa do combate à criminalidade, a esquerda tem uma fantasia do criminoso ser um oprimido, vítima da sociedade. E isso irrita demais, sobretudo as pessoas que vivem sob o jugo do crime organizado e sabem muito bem que de vítima esse pessoal não tem nada. Então, a ação do governador do Rio de Janeiro e a forma como ele sustentou isso, sem tentar se desculpar, sem tentar voltar atrás, fazem dele um herói. Não sei quantas ações mais ele terá. O que eu vejo que é um xadrez para a eleição de 26 é quem fica com São Paulo se o Tarcísio for realmente o candidato. Isso que eu vejo como xadrez. Por quê? O Tarcísio me parece ser um nome natural, porque ele é conciliador, ele tem vocação para o executivo, ele sabe navegar muito bem nas águas da política e lidar com todos os lados. Ele não é, vamos dizer, alguém que queima pontes. Ele sabe governar um estado. A questão é, saindo o Tarcísio de São Paulo, quem fica? E se o PT me lança o Alckmin? Porque o Alckmin, assim, pegou mal ele estar com o PT? Pegou, mas ele ainda é um nome. Eu ouvi gente falando numa chapa Alckmin com Érica Hilton vice. Aí o Tarcísio pode ir para a presidência, qualquer um que a direita lançar ganha. Mas se não for a Érica Hilton vice, for outro ex-PSDB, que tenha um recall, principalmente se for do interior de São Paulo. Então acho que a grande questão é o que fazer com São Paulo. Porque todos os outros eventuais candidatos que se fala na direita ou que lançaram candidatura, eles não podem mais ser candidatos nos estados. Eles já têm ali quem vai ficar. São Paulo não. E São Paulo é o maior estado da federação. Será que, de repente, um Tarcísio 2030 não seria imbatível? Não sei. A grande questão que eu vejo é o que vai se fazer com o estado de São Paulo. E aí, o Alexis tinha falado disso de lançar candidaturas antes. Vários já lançaram a candidatura antes. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já lançou ali uma pré-candidatura que tem o apoio aí de diversos nomes tradicionais, inclusive o Roberto Freire apoia a candidatura do Eduardo Leite, está fazendo aí um grande esforço. E a gente separou aqui, no Antagonista, uma declaração do governador do Rio Grande do Sul sobre um eventual apoio ao governador de São Paulo em 2026. É uma declaração dada no dia 20 de outubro, durante um almoço com empresários aqui em São Paulo. Eu tenho dito o seguinte: se o governador Tarcísio deseja ser candidato e ter o nosso apoio, não somos nós que vamos fazer um movimento para um discurso bolsonarista, mas ele que precisa de um posicionamento mais ao centro e mais afastado do bolsonarismo. Os partidos do centro não devem bolsonarizar ou radicalizar o seu discurso. Kertzmann, você que é mineiro pode me ajudar a ler isso aqui. Ele tá falando o quê? Que ele tá abrindo a porta ou fechando? Madá, em primeiro lugar, eu vou dizer que eu concordo em gênero, número e grau com a posição do Eduardo Leite. De novo, eu vou citar as últimas pesquisas de opinião que mostram que há um espaço enorme para uma candidatura. Não é essa história de terceira via, uma candidatura alternativa, não é nada disso, não. É uma candidatura de oposição clara ao governo Lula, uma candidatura à direita, sim,
definidamente uma candidatura de direita, mas que não caminhe rumo ao bolsonarismo, a esse extremismo bolsonarista. Isso é muito claro, as pesquisas mostram isso de forma muito clara. É por isso que eu concordo em gênero, número e grau com o governador Eduardo Leite. Agora, se isso é um sim ou não, né, aí essa ótica, e nem um mineiro aqui vai conseguir interpretar, eu precisaria de um gaúcho. Mas me parece que o recado é o seguinte, o PSD, se você... É óbvio, o Eduardo Leite ele gostaria de ser candidato a presidente, ele já declarou disso, ele já declarou isso, já até se anunciou pré-candidato, e é legítimo que assim seja. Mas ele também sabe da limitação eleitoral dele. É de um estado menor, ele, Eduardo Leite, não tem um conhecimento tão grande assim, a população brasileira não o conhece de forma tão consistente assim, para que ele seja efetivamente um player, um forte player a disputar a presidência da República. E o ideal seria que o PSD tivesse uma candidatura própria. O Ratinho Júnior, nesse sentido, é alguém bem mais competitivo do que o Eduardo Leite. E se houver ainda uma composição, né, que é esse plano, esse sonho de consumo dos mineiros, conforme eu já disse no comentário anterior, de ter uma chapa do Ratinho Júnior com o governador Romeu Zema como vice, seria uma chapa muito forte. Eu acho que essa candidatura faria muito bem ao país, Madá. Se você tiver o Tarcísio como candidato, caminhando ao centro e não pegando nas mãos da família Bolsonaro e radicalizando, como ele fez naquele último discurso dele, na última aparição dele lá na Avenida Paulista, naquele 7 de setembro, em que ele ofendeu o ministro Alexandre de Moraes, em que ele atacou o STF, aquilo joga contra essa possibilidade de caminhar ao centro. Então, eu acho que se for o governador Tarcísio, ele tem que fazer efetivamente esse aceno ao centro. Já está muito claro, Madá, numa eleição tão polarizada assim, vai ser esse eleitorado, chamado eleitorado independente, o eleitorado que não está cristalizado, que não está calcificado, é o termo que o Felipe Nunes da Quest gosta de utilizar, vai ser esse eleitorado o decisor. E a gente está falando de, no máximo, 10% a 15% dos eleitores. Esse eleitor ele tem que olhar para o candidato e falar o seguinte, ok, nesse eu consigo votar. Agora, se correr demais para um lado, se fizer um discurso radical demais para um lado para o outro, vai ser muito difícil conquistar esse eleitor. O Alexis, você tinha falado de uma coisa que eu acho que encaixa perfeitamente nesse raciocínio do Kertzmann, que é o seguinte, houve gente da direita que ficou com tanta raiva do Bolsonaro que votou Tarci Lula. A minha experiência pessoal, tanto de pessoas que são analistas quanto de políticos, quem ficou perto demais da família Bolsonaro, quem apoiou de corpo e alma a família Bolsonaro, não levando em conta o histórico que eles têm de jogar tudo que é apoiador debaixo do ônibus, eles sempre foram assim. Nunca respeitaram quem apoia. Então, assim, quem entrou na candidatura sabendo disso é uma coisa. Quem entrou acreditando virou mais anti-bolsonarista do que o povo de esquerda. Eles ficam falando do Bolsonaro de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, é só contra o Bolsonaro. Eles falam mais do Bolsonaro do que a esquerda. Como lidar com isso numa candidatura presidencial em que, também sem os votos do bolsonarismo, a direita não se elege? Então, acho que o ponto aí, Mandar, é o que foi falado pelo Ricardo, o Brasil não merece mais nenhum extremismo. Né? Cansou isso aí. Tem uma frase, um provérbio africano que diz assim, briga de elefante quem apanha a grama. Então tá essas duas extremos brigando, e a grama é o nosso, o povo brasileiro aqui, que perde um monte de oportunidades, investimentos, e fica em discussões pequenas. Olha, nós não temos discussão de Brasil, Mandar. Não tem projeto de Brasil, não tem projeto industrial, não tem projeto para nada. Esse Brasil aqui está à deriva. Então, o Tarcísio, ele representa isso. Lógico, ele nasceu, mas veja, ele trabalhou para o governo Dilma, né? Tanto que o próprio Lula falou, volta para nós aqui, volta para o PT. Então, veja que ele tem essa capacidade de diálogo. Acho que é muito bom isso. Tem hora que ele se envergonha um pouco do radicalismo do bolsonarismo, ele fica quieto, mas ele teve que conquistar, porque ele precisa da autoridade dos bolsonaristas, porque os bolsonaristas são um bicho muito desconfiado. Como você falou, ele joga tudo embaixo do ônibus, jogou mesmo, né? Bebiano,
o Marinho, jogou um monte de gente que apoiou demais, fez tudo para eles. Quando estão lá, eles descartam de uma forma assim insensível. Então, Tarcísio precisa conquistar isso, mas ele transmite esse bom senso, ele vai ganhar corpo próprio, ele vai ganhar estatura própria, e a direita vai ter uma nova era no Brasil com pessoas boas. Olha a oferta de boas cabeças de direita que nós temos. De novo, Eduardo Leite, tem gente que acha ele ruim, eu acho ele muito bom, inclusive. Mas temos aí o Caiado, Ratinho Júnior, Zema, Tarcísio e outras lideranças do Mato Grosso também, tem o próprio Artung, tem muitas lideranças boas de direita. Agora, a esquerda, a coisa é triste, né? Vamos falar a verdade. Então, a gente só tem que sair, a moita tem que ser desocupada pelos bolsonaristas para poder a direita começar. O medo dos bolsonaristas é isso, é que essa moita, uma vez ocupada por eles percam a relevância deles. Mas aí está a estratégia de garantir a eles não vão perder a importância, vocês vão anistiar, tal, parará. Mas agora é outra direita. É uma direita que é mais prosperidade, né? Que vai fazer o projeto de Brasil nesse sentido. Você fala assim, mas talvez o Tarcísio seja 2030. Olha, Maná, eu não sei se o Brasil chega em 2030 em condições, porque a destruição que está tendo de valores, né, do orçamento público, mas 2027 já vai ser um desafio para qualquer governo que for eleito, pela irresponsabilidade que está vindo aqui, de gastos correntes que estão sendo criados. Não é que nem uma pandemia que é um gasto extraordinário, é corrente, é mais Bolsa Família, é mais BPC, é mais seguro-defeso, é mais pé de meia, é mais gás, é mais eletricidade, é mais tudo. Não tira isso mais, sabe, Madá? E você precisa ter um orçamento para poder acompanhar tudo isso. Então, eu acho que nós não podemos brincar com essa coisa de deixar 2030 garantido. Não garante nada. Porque, vamos falar a verdade, né? O processo democrático brasileiro está bem esquisito, né? Tem umas coisas aí, uns julgamentos malucos aí, não vamos entrar talvez nesse mercado, senão vamos ficar o resto do dia aqui falando sobre isso. Mas alguém confia no que está acontecendo no TSE, no próprio STF? Está todo mundo não confiando, né? Esses julgamentos. Agora, o Tagliaferro está sendo... O relator do processo Tagliaferro é o próprio Alexandre de Moraes. Gente, isso aí é para tirar o tubo, como dizia o Jô Soares, né? Não tem como, mas é isso. Não, e lá eles já começaram a brigar entre eles, né, o Alexis? Porque é o seguinte, o Tagliaferro também estava lá junto, fazendo tudo, acatando ordem que ele sabia que não devia acatar. Aí o caldo entornou para cima dele, já tá cobra comendo cobra ali. E o povo com muita desconfiança. Essa questão da direita, o que eu vejo, eu já vi várias pessoas importantes, sobretudo empresários, falando que a direita precisa ter um nome que esteja à altura dos seus ideais. Aquela coisa incendiária, ela foi muito importante, parecia que amalgamava as pessoas. A minha posição já na época, o Alexis sabe disso, o Kertzmann não sei se lembra, mas o Alexis sabe disso. É uma posição que eu cheguei a dizer ao próprio Jair Bolsonaro. Eu falei para ele. Falei, não tem como o senhor ser o nome do Poder Executivo. O senhor é incendiário, o senhor não compõe, não aceita nada que não seja do seu jeito. Isso tem lugar no Legislativo. Em toda ideologia você tem o cara mais incendiário, que grita mais. No Legislativo, com 500 e tantos, ele se dilui ali no meio, tem lugar para pessoas assim. Mas à frente do Executivo, no Executivo você governa para quem gosta de você e para quem odeia. Você é o presidente de todos. E você não pode desconsiderar. Você pode ter sua ideologia, mas você não pode desconsiderar as pessoas que pensam diferente. O Bolsonaro jamais foi um nome desse tipo. Se considerava que ele era o único jeito de ganhar, eu discordo. Eu achava, e como continuo achando, que ele era o único jeito da direita perder o respeito. Que perdeu mesmo. E agora precisa ter um nome, sei lá, de uma pessoa que minimamente coma de garfo e faca, respeite os outros, não fale palavrão em público, não ache legal o vídeo derrubando farofa, que seja, né, uma pessoa que você olha pra pessoa e fala assim, esse cara trabalha.
E tem vários nomes ali. A questão é como a direita vai compor. Eu vou trazer aqui um outro nome que já surgiu, mas para a gente analisar de uma forma mais, vamos dizer, focada nele, que é o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, que é outro nome colocado na mesa por Kassab como um potencial candidato da direita. No dia 28 de setembro, o governador do Paraná divulgou um vídeo em que ele aparece vestido como um guerreiro Jedi, defendendo mudanças para o Brasil. Vamos assistir. Em uma galáxia não muito distante, existe um lugar onde enfrentamos tudo aquilo que precisa mudar no Brasil. E esse lugar é o Paraná. Pois é. O que é que vocês acham desse tipo de vídeo? Eu vou primeiro falar minha opinião, tá? É ridículo? É. Mas como é de Star Wars, eu votaria. Vocês, eu sou team Star Wars, eu sou muito fã. Eu tenho a cabeça do Darth Vader no meu escritório, tamanho real do filme. Entendeu? Eu tenho tudo do Star Wars. Então, assim, meu coração já ia desligar o racional. Qualquer comercial do Star Wars, eu já fico a favor da pessoa. Agora, e vocês, Kertzmann? Madá, sabe que quando, assim como você, eu sou um fãzaço de Star Wars, né, assisti o primeiro, assisti todos os subsequentes, fiz a minha filha ser fã, talvez até mais do que eu, de toda a saga Star Wars. E quando eu vi essa campanha, né, quando eu vi esse filme, já tem alguns meses, eu te confesso que a primeira coisa que eu pensei é se eles pediram autorização para a Disney para poder fazer isso. Só lembrando que a Disney hoje é que detém os direitos de Star Wars. Porque se não pediram isso chegar nos Estados Unidos, dá uma encrenca, Madá, que essa turma não tem ideia. E pensando nisso, eu vou dar um chute aqui, eu acho difícil a Disney permitir o uso político de seus personagens, o uso político do direito autoral, né? Como se chama? Esse direito intelectual que ela tem sobre a obra. Então, eu quando vi, fiquei pensando nisso, ainda bem que, pelo menos até agora, eu não vi nenhum movimento, nenhum problema jurídico em relação a isso. Até porque, há alguns meses também, houve um problema aqui, o Cruzeiro, né, o time de Belo Horizonte. Eu vou provocar aqui, Madá. Cruzeiro tem que explicar que é o time de Belo Horizonte, porque todo mundo aqui só conhece o Galo, só conhece o Atlético, então eu tenho que explicar quem que é o Cruzeiro. O Cruzeiro utilizou uma música do Milton Nascimento para poder anunciar a chegada de jogador e foi processado por utilização indevida. O Romeu Zema, ele foi fazer o lançamento da pré-candidatura dele aí em São Paulo, né? O governador de Minas resolveu fazer o lançamento de sua pré-candidatura à presidência em São Paulo e utilizou uma música de Legião Urbana que também não foi autorizado. Então tem que tomar sempre muito cuidado com esse tipo de campanha. Mas, respondendo a sua pergunta, se eu acho interessante, eu acho que é um novo meio de comunicação. Gostemos nós, os dinossauros ou não, o mundo hoje é digital, você tem uma geração mais jovem que se identifica com esse tipo de campanha. É uma maneira dos políticos atingirem essa geração. Olha, vamos ver o que aconteceu agora. Talvez sirva como o maior case, né, atual a respeito disso, de como que essas mídias digitais, como que elas, bem utilizadas, elas influenciam e elas dão vitória a determinados políticos, que aconteceu agora em Nova York,
com esse rapaz lá, o Mondani, eu não sei falar o nome dele direito, mas justamente por não saber falar o nome direito foi quando ele viralizou, que quando num programa de televisão, a pessoa também não sabia falar o nome direito, ele fez um vídeo, foi um rapper americano que fez uma mixagem, utilizou ele dando a resposta, o nome é Mondani, e a partir disso é que ele ganhou enorme projeção. Então, sendo bem utilizado, esse tipo de conteúdo, sim, é muito bem-vindo, né, para os candidatos. Tava falando disso, sabe o que eu tava lembrando? Esses dias a prefeitura do Amapá, a prefeitura de Macapá, no Amapá, fez um comercial de que os servidores públicos já estavam pagos, o dinheiro já estava na conta, e era uma IA com a Virgínia e o Vini Júnior. Vocês acreditam? Eles usaram a IA da Virgínia e do Vini Júnior como se os dois estivessem fazendo propaganda da cidade. E por aí ficou. Alexis, você já foi candidato. Você é a favor ou contra esse tipo de promoção? Eu sou muito contra, viu, Madá? Eu vou falar. Você sabe que eu tenho 3 filhos, né? 3 meninos. E na minha campanha eu fiz também, querendo fazer uma coisa mais lúdica, mais divertida, eu criei o Cometa Desburocratizador, que existia o raio privatizador, aí eu falei, vou fazer o Cometa Fiz um videozinho divertido, tal, não sei o quê, mostrei para meus 3 filhos, eles falaram assim, pai, ridículo isso. Parecendo um paizão, assim, um tiozão, puta coisa horrorosa, nada a ver, pai. Você é um cara sério. Deram uma esculhambada, assim, quando a gente quer ser um pouco quinta série, né, porque isso é coisa de quinta série, né, aí não tem, a nossa imagem é outra. Mas e aí, falando do governador, eu imagino que não tenha sido a equipe de comunicação deles que fez isso para cometer esses erros grosseiros, inclusive de direitos autorais e tudo mais, e passar. Eu acho que foi uma brincadeira da turma que quis montar isso, os empolgados aí, da turma que acho que não vai responder por nada se a Disney entrar com algum processo contra eles, porque a equipe mesmo do governador acho que não cometeria um erro grosseiro como esse. Mas, de novo, eu não acho que esse tipo de coisa vai para frente, a não ser que a figura já seja uma figura folclórica, né? Um tiririca. Um tiririca fazer isso, dançar com aquelas meninas, patinho aqui, não sei o quê. A gente espera exatamente essa bobagem dele e aí fica engraçadinho e aí vira aquele voto de protesto. Olha que loucura, não é um voto de convicção, é um cara que fala assim, é tudo uma porcaria, vou votar no tiririca, vou votar no... Lembra daquele lá, o Turco Louco, aquelas figuras folclóricas que sempre aparecem em eleição para poder captar o voto de protesto. Eu queria fazer aquela musiquinha na minha campanha, que era meio daquelas funkeiras, investe em mim, eu falei assim, proteste em mim, né? Para protestar é votando em mim, já que é para protestar, protesta direito, né? Vota em alguém que vai fazer alguma coisa e não vai ficar lá em Brasília contando piada que nem o Tiririca. Olha... Não sei se a produção tá aí, se vocês falou desse pessoal que manda as coisas, você sabe que eu já recebi. Eu de Darth Vader. Olá. Eu recebi isso. E o de trás é o meu pequeno aprendiz, que era para ser o Padawan, mas não é, porque o Darth Vader já tinha transicionado para o lado escuro da força. O meu aprendiz Carlos Aros, lembra? Que é hoje todo poderoso lá na Rádio Jovem Pan. Eu recebi também, mas você vê que a guerra do governador, vamos aqui, a guerra do governador está sendo em Tatooine, que é o lar, né, de Anakin Skywalker, que vem a ser Darth Vader. Eu, no caso, estaria do outro lado da guerra. Então agora também estou repensando se eu votaria por causa desse vídeo. Mas você tem uma foto quando você era Wonder Woman, lembra? Mulher Maravilha? Também tem a da Mulher Maravilha. Tem. O pessoal manda direto. Agora eles mandam em IA, né? Agora nós vamos passar para uma outra classe de vídeos que agora vai pegar no Romeu Zema. Preparem-se. Governador Romeu Zema, de Minas Gerais, lançou a sua pré-candidatura à presidência da República pelo Partido Novo no dia 16 de agosto. Nos últimos dias, Romeu Zema tem batido na tecla da segurança pública, a fim de impulsionar seu nome na corrida ao Planalto. No início do mês de novembro desse mês, o governador de Minas se reuniu com Rodrigo Pimentel, que é ex-capitão do BOPE, para tratar do tema.
Vamos ver aqui o que ele falou sobre esse encontro nas redes sociais. 3 pessoas que querem um Brasil livre de terroristas estão se olhando nesta foto. Nosso país tem jeito, vamos nessa. Esses 3 pessoas, para quem não entendeu a piadola, é o seguinte, é eles 2 e mais você que tá olhando a foto, tá? Eu apurei que o objetivo deste encontro com o Rodrigo Pimentel era que o Rodrigo Pimentel se tornasse um nome viável no Rio de Janeiro. Até, de repente, a governo do estado, senado, deputado, mas a esposa dele vetou completamente e ele já está nessa pré-campanha do Zema, atuando como uma espécie de consultor em segurança. Agora nós temos um vídeo do Romeu Zema, que é esse vídeo dele fazendo barra fixa. Vamos dar uma olhada. Mas olha só, vamos fazer o teste aí? Vamos. O Denner, né? Ele falou que tá fortinho, ó. Aí, ó. O Denner tá vendo forte não, viu, Denner? Tem que fazer também. Ih, tá fazendo perfeito a barra. Melhor. Ele é magro, pô, é fácil. Os caras têm que descredibilizar, né? Vocês têm que parar com isso, cara. Ó. Pois é. Nós vamos comentar isso. Mas no YouTube do Antagonista, a gente está partindo aqui para um break comercial no canal da TV BMC. Continuamos ao vivo no YouTube do Antagonista e logo mais a gente volta. Olá! Bom, agora que estamos aqui só nós em casa no YouTube do Antagonista, gente, eu quero dizer para vocês dois o seguinte, eu não aguento esses vídeos desses caras se exercitando. Juro por Deus, não aguento mais. Primeiro porque não tem ninguém se exercitando que eu queria ver se exercitando. Sempre o cara que tá fazendo ginástica é um cara que eu não faço a menor questão de ver ele fazendo ginástica. Se bobear, eu viro vegetariana. Só de ver essa cena me dá trauma. Tem o Zema. Eu tenho um vídeo que eu fiz que é o Garo Fitness. É o garotinho de short fazendo ginástica. Madá. Tem o... Madá, vamos dar uma pausa aí. Porque senão eu não vou conseguir editar. Vamos fazer o seguinte. Você vai voltar. Você vai pegar, fazer a volta do break, né? O rodeio OA. Você faz a volta. Estamos de volta na TV, continuamos aqui no YouTube, estamos de volta na TV BMC. Aí você chama eles depois pro comentário. E aí no fim eu gravo o break, ou não? Não, o break no YouTube eu vou colar um no outro. Ah, beleza, entendeu? bora. No YouTube vai ser vida contínua, aí pra TV que eu vou editar, beleza? Tá bom. Estamos de volta aqui à TV BMC em conjunto com o canal do Antagonista no YouTube. Você que está vendo a gente pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque tem muita novidade vindo por aí e você não vai querer perder, eu tenho certeza. Voltamos aqui com o meu companheiro Ricardo Kertzmann e com o Alexis Fontaine, empresário que já foi candidato e também já foi deputado pelo Partido Novo. Ele tá com a gente de quinta-feira. O pessoal que tá mandando aqui, cadê o Duda Teixeira? Gente, a partir de agora, às quintas-feiras, como o Duda Teixeira é quem edita a revista Cruzoé, espero que você seja assinante, e a revista é fechada às quintas-feiras, então a gente deixa o Duda às quintas comandando a revista Cruzoé. Amanhã, sexta-feira, ele vai estar aqui capitaneando o Papo Antagonista e trazendo pra gente tudo que tem na Cruzoé. E aí eu quero saber de vocês dois, o que é que vocês acham disso? De candidato fazendo exercício físico. Aqui eu trouxe o Zema fazendo a barra. Vamos lembrar o quê? O Bolsonaro fazia flexão, mas o Bolsonaro roubava na flexão. Que o Bolsonaro fazia uma flexão que eu faço, né? Fazia uma flexão que até eu faço. Que aqui é flexão de moça que ele faz, o Bolsonaro. O Lula fazendo exercício, falando que estava com 20 anos. Garotinho, uma vez, eu até gravei um vídeo no meu canal que chama Garo Fitness. Antony Garotinho fazendo exercício em casa de short. Todo mundo que eu vejo fazendo exercício para campanha política é alguém que eu não queria ver fazendo exercício. Quem a gente queria ver fazendo exercício nunca aparece fazendo exercício na campanha. Enfim, o que é que vocês acham
dessa história de fazer exercício na campanha. Você acha que o Zema acertou, Kertzmann, que ficou divertido ou não? Eu tenho ranço, mas é um preconceito meu. Agora com você. Olha, Mandar, sinceramente, é mais um desses videozinhos bobos. Isso se tornou uma rotina na vida de todas as pessoas, se tornou uma rotina também na vida dos políticos. Esse vídeo dele eu acho até que ficou divertido, porque diferentemente do que o presidente Lula faz recorrentemente, ele não está ali fazendo um culto à própria forma física, que ele é fortão e nada disso, não. Né? O Lula que gosta de mostrar o tempo todo que como ele é vigoroso do alto de seus 80 anos. No caso do Zema, foi uma brincadeira e o vídeo ficou divertido porque eles vão colocando, cada vez que ele consegue fazer eu não sei como é que se chama isso, puxar uma barra, né? Para você ver que eu sou o contrário disso, Madá, infelizmente. Isso é uma coisa que ocorre de exercício e não deveria. Mas cada vez que ele consegue fazer uma barra dessa, né? Eles colocam um atributo do governo dele, né? Uma qualidade do governo dele. Então acabou ficando uma peça menos personalista, né? Não um culto à forma física, mas mais uma brincadeira de governo. O Zema, Madá, ele de fato ele é esportista, ele corre maratonas, né? Quando tem maratonas aqui em Belo Horizonte, ele vai lá, coloca uma camiseta, um short, sai correndo. Ele tem verdadeiramente esse apreço pelo cuidado com a saúde. Então não soa algo falso. Agora, se isso tem algum ganho político, se isso de fato ajuda a melhorar ou piorar a imagem dele, eu não saberia dizer. Eu acho que, pelo menos aos meus olhos, atrapalhar não atrapalha, não. E você, Alexis? O Ricardo falou que ele corre de barra. Na minha casa eu tem barra pela minha casa, porque, Ricardo, isso do cara conseguir fazer a barra fixa é uma coisa, é um evento. O cara conseguir fazer aquilo. E na minha casa tem um que ele vai passando pelas barras em casa e vai fazendo. Alexis, o que você acha desse tipo de vídeo? Eu vou na linha do Ricardo. Eu acho que o Zema não é exibicionista, que nem os outros, que faz uma coisa programada, chama equipe e fica, sei lá, fazendo as flexões, ou o próprio Collor, que adorava também ficar fazendo um monte de demonstrações de ser viril, né? Essa coisa de um fetiche, acho que meio latino-americano aqui, né? Que você aguenta tudo, ou o outro que ainda fala que toma ovo de ema, que tá aguentando muito, né? Essa coisa meio machista, meio latino-americano aqui, acaba sempre passando a ideia de que tá com muita saúde e tá podendo muito, né? Mas nesse caso daí era um desafio do Thiago Nigro com o Zema, porque o Zema realmente ele é historicamente, o cara é enxuto, o cara é academia, atleta, tal, não é um produto de marketing, né? Não é uma coisa falsa. E aí foram zoar ele, alguém filmou, e essas coisinhas sempre tem um apelo, porque eu também tinha visto esse vídeo, dei risada também, mas no caso dele eu não acho que foi assim uma coisa feita para querer aparecer, mas acabou usando porque tem público para isso também, Madá. Eu acho que essa diferença que você trouxe, Alexis, eu acho que é importante porque é o seguinte, os outros vídeos que eu mencionei foram vídeos produzidos pela própria equipe do político. Esse aí era o primo rico, né, o Thiago Nigro. Thiago Nigro ou eu tô errando? É isso o nome dele, né? É ele mesmo, é ele. Ele se encontrou com o Zema e ele chegou e falou pro Zema no encontro, quero ver você fazer essa barra fixa. Porque é até uma brincadeira deles lá. Diga, Kertzmann. Por falar em vídeo do Zema, vamos ver se a produção consegue recuperar esse vídeo enquanto a gente termina esse assunto aqui. Vídeo ridículo, mas é ridículo mesmo, de dar vergonha alheia do Zema. É um que ele publicou há alguns meses, alguns dias. A gente vai se perdendo um pouco no tempo, para poder criticar aquela PEC da blindagem. Eles fizeram um vídeo utilizando inteligência artificial, em que vem uma armadura, daquelas armaduras medievais, e o Zema se coloca contra a PEC da blindagem. Aquilo sim foi um videozinho bem fraquinho, bem bobinho. Vamos aqui a mais um pré-candidato que se lança à presidência da República, o governador Ronaldo Caiado, do estado de Goiás, filiado ao União Brasil. No entanto, no começo do mês de outubro, Caiado trocou farpas com Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP. O PP
está namorando para consolidar uma federação com o União Brasil. Numa entrevista ao jornal O Globo, Ciro Nogueira afirmou que ele enxerga apenas 2 nomes viáveis para uma eleição presidencial sem Bolsonaro: Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo do Republicanos, e Ratinho Júnior, governador do Paraná do PSD. Ronaldo Caiado não gostou nada das declarações do Ciro Nogueira. Vamos ver aqui. Sobre a entrevista do senador Ciro Nogueira, hoje ao Globo, quero dizer o seguinte: a ansiedade de Ciro Nogueira em se colocar como candidato a vice-presidente do governador Tarcísio é vergonhosa e algo tão gritante que ele já se coloca como porta-voz do presidente Bolsonaro, o que ele não é. Se Bolsonaro quiser escolher um porta-voz, certamente será um de seus filhos ou sua esposa Michele, não o Ciro Nogueira, senador de inexpressiva presença nacional, que um dia já jurou amor eterno ao Lula. Fica visível que Ciro tenta decidir por Bolsonaro quais deveriam ser os candidatos a presidente, colocando Tarcísio como preferido e o governador Ratinho como reserva. E o Ciro Nogueira respondeu. Dá uma olhada. Vi a postagem do governador Caiado sobre minha entrevista. Me chamou a atenção a enormidade do tamanho. Deve estar com tempo livre. Eu não, sobretudo para polêmicas vazias. Nosso adversário é Lula. Caiado, pode falar qualquer coisa, você está certo. Satisfeito? Tem mais. E continuou, né? Continuou, enfim. Bora lá. O Caiado falando do Ciro Nogueira, o Ciro Nogueira falando do Caiado. Me parece aqui que a gente já tem uma disputa nos bastidores por quem seria o vice do Tarcísio. Kertzmann, como é que você vê isso? Olha, eu me lembro bem dessa treta, porque à época a minha percepção, a minha análise era que o Caiado realmente sentiu, né? Doeu. E aí ele foi com tudo para cima do Ciro, tomou o troco também, porque esses caras têm o que brigar um com o outro. Quando o Caiado fala que o Ciro já acendeu vela pro Lula, né, pro PT, é verdade também. Enfim, essa briga deles à época foi uma coisa muito interessante. Mas isso, Madá, mostra que como que a gente tem muito cacique para pouco índio, né? Você tem uma candidatura à presidência da República, que vai ser efetivamente a candidatura que vai reunir todo o espectro da direita. E essa candidatura você tem a chapa de presidente e vice-presidente, são só 2 pessoas que podem ocupar. E ao mesmo tempo você tem todos esses atores políticos, legitimamente, é direito de cada um, todos esses atores políticos pleiteando, querendo ocupar, né, ou a cabeça de chapa ou a vice-presidência. O interessante aqui também, que eu acho que vale a pena a gente comentar, de todos esses postulantes, governadores, postulantes, que são bem definidos mesmo à direita, e aí no caso é o Tarcísio, é o Romeu Zema, o Ratinho Júnior, menos, mas também bem à direita. O Eduardo Leite, eu acho que a gente não pode colocar, porque ele, historicamente, ele é da centro-esquerda, talvez, né, do PSDB, então não está tão identificado assim com a pauta da direita. Mas dentre esses aí, o Ronaldo Caiado é o que menos pontua, é o que menos aparece como um forte candidato nas pesquisas de opinião. Você tem sempre o Tarcísio pontuando melhor do que ele, o Romeu Zema pontuando melhor, o Ratinho Júnior pontuando melhor, o Eduardo Bolsonaro pontuando melhor, e o Caiado não. Talvez até porque ele não seja muito conhecido pelo resto do Brasil. Ele é de um estado muito pequeno, que é Goiás, ele não consegue ter toda essa expressão eleitoral. E aí eu acho que o Caiado, que ele faz muito bem, ele ocupa o debate público, o debate político, sempre através dessas brigas, ou sempre através de falas, né, de lacrações. Ele sempre voa na jugular do Lula, ele vai contra o PT, ele sempre é muito incisivo, talvez para poder ocupar esse campo, ocupar o espaço no debate público. Como é que você vê essa briga aí pública entre os dois, Alexis? Não me parece um racha na direita isso, né? Me parece que é mais uma disputa para quem vai estar no centro da eleição presidencial. Acho que, primeira coisa, o PP é um partido muito interessante, porque
Parece que são outros partidos, depende da região do Brasil que você está. No Rio Grande do Sul é uma coisa, em Alagoas é outra, em São Paulo é outra. É interessante esse partido. Ele tem uma unidade de volta de poder, mas assim, os grupos muitas vezes não se entendem. Mas o ponto, acho que principal aí, é o interesse do Ciro de ser o vice de Tarcísio na chapa presidencial. E isso eu escutei de muitos deputados, né, com quem eu fui deputado do Nordeste. Os nordestinos falam assim: se vocês lançarem um candidato paulista, vocês têm que ter um vice nordestino, porque senão vocês não vencem aqui e vocês não vencem a campanha. Então, estrategicamente, e eu acho que isso vai ser considerado, nós temos que ter alguém do Nordeste, bem articulado no Nordeste, e que arrasta os coronéis do Nordeste, para poder viabilizar essa campanha. Você sabe muito bem, Madar, que o Centrão é puro projeto de poder, do jeito que eles abandonaram Bolsonaro a hora que eles viram que Lula ia ganhar. Eu estava dentro do Congresso, né, estava lá na Câmara dos Deputados, e um monte de gente que sempre era meio... não, Bolsonaro, beleza, Bolsonaro. Quando perceberam que o Lula ia ganhar, no dia seguinte, o próprio Silvio Costa, do ministro do Portos e Aeroportos, falou assim para mim: esquece, o Lula vai ganhar. Eu falei: não é possível, vai ganhar. E eles realmente têm uma visão, né, e uma percepção do jogo político muito apurada, porque é uma questão de sobrevivência, porque é uma questão de saber em que barco você está no momento de estar próximo do poder. Olha o que está acontecendo aí. Celso Sabino era outro. Era uma pessoa que sempre bajulando o bolsonarismo e tudo mais, e está lá hoje ministro do turismo do Lula. Ou seja, é projeto de poder. Então, eu acho que essa discussão aí do Ciro com o Caiado tem a ver com interesses pessoais. Um quer ser candidato à presidência porque já foi, e ele é realmente bem vaidoso, né? O Caiado é super vaidoso e fala um monte, mas o Ciro já tá com essa coisa. E tanto que num evento eu tive a oportunidade de perguntar para ele, falei: você vai ser candidato a vice? Ele deu aquela risadinha de quem estava tendo o ego massageado e que vamos dizer, tá confortável nessa pergunta. E o PP, você tem razão, né? O PP e o PL, na verdade, são partidos que sabem se amalgamar ao poder e mudar o discurso ideológico quando convém, né? Porque agora eles são vistos como partidos de direita, eles foram companheiros do PT no governo e na cadeia, durante os primeiros governos do PT. O PP e o PL tiveram mais gente presa no mensalão do que o PT. Então, assim, eles são partidos que sabem se equilibrar. Tem essa questão do Caiado. Quando o Caiado aponta, não, porque o fulano estava junto com o Lula. Por que o Caiado faz isso direto? Porque o Caiado, na eleição de 89, era o cara anti-Lula e anti-MST. Naquela primeira eleição, lá atrás da abertura democrática. Naquela época, muita gente que hoje fala que é de direita, incluindo Jair Bolsonaro, era fã do Lula. Achava legal o Lula. Bolsonaro, inclusive, declarou que votou no Lula na primeira eleição do Lula, em 2003. Ele estava lá em 2002 junto com o Lula. Ele fez campanha de meio, primeiro pelo Ciro Gomes, e depois ele fez pro Lula no segundo turno. E declarou que votou no Lula, que admirava o Lula, que admirava o Hugo Chávez porque era paraquedista. O Caiado, na direita, ele tem esse diferencial, que ele nunca foi um admirador do Lula. Então ele fica jogando isso. Mas tem aí o que o Alexis trouxe pra gente. Uma candidatura a vice, ela tem qual função na chapa? É te trazer eleitores que o candidato principal não tem. O Caiado, como vice do Tarcísio, o Zema, como vice do Tarcísio, não vai trazer uma coisa que alguém do Nordeste trará, que é uma parte do eleitor que vota maciçamente no Lula e no PT. Então é essa a aposta. Compor uma chapa, às vezes, não é tão ideológico, né? É uma questão também de você ver que votos você vai ter ali. E não se iludam, gente. O Centrão sempre consegue, tá? E o Alexis falando de vários exemplos. O Centrão sempre consegue se amalgamar ao poder. E agora, pra gente terminar aqui,
quem se apresenta como um possível candidato à presidência é o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde o mês de março. Ele disse o seguinte numa entrevista ao SBT no dia 2 de outubro. Vamos dar uma olhada. Eu acho que há um espaço, há robustez numa candidatura com o sobrenome Bolsonaro. Acho que estou no meu 3º mandato, que sou uma pessoa que é conhecida da sociedade, coloco sempre as minhas opiniões à disposição do escrutínio público. Acredito que nós estamos no momento em que estou maduro o suficiente. A única coisa que me fará não ser candidato é a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Se nós estivéssemos numa democracia normal, ele seria o candidato natural. Mas, na impossibilidade disso ocorrer, eu apresento o meu nome e eu adianto aos nossos opositores que, caso eles forcem Jair Bolsonaro, que hoje em dia está na condição de refém, a tomar uma decisão que obviamente não será uma decisão livre, eu ainda assim permanecerei disposto a lançar a minha candidatura. E daí eu quero perguntar a vocês dois. O que é que vocês acham? Eduardo, candidato, é viável? E caso fosse viável, é bom ou ruim para a direita, Kertzmann? Olha, em primeiro lugar, ele teria que conseguir reunir condições legais de voltar para o Brasil, né? Continuar mantendo seus direitos políticos, porque ele foi recém denunciado ao STF, ele já é parte agora de um processo por coação à justiça. Esse processo, se andar na mesma velocidade do que os outros processos, principalmente contra o Jair Bolsonaro, estão andando, é capaz disso antes das eleições, ele já ser condenado e não ter e se tornar inelegível. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo, sob a ótica eleitoral, eu acho que ele não é viável, seguramente ele teria muitos votos, mas os votos exclusivos da bolha bolsonarista. A gente tem sempre que lembrar, Madá, que existem dois tipos de eleições, né? Você tem as eleições proporcionais e as eleições majoritárias. As eleições por proporcionais, para deputado estadual, deputado federal, senador, enfim, isso tudo, o discurso radical, aquele candidato, né, aquele político que é extremamente identificado ideologicamente com o lado, ele consegue performar muito bem, ele consegue ter muito voto porque ele pertence a esse grupo, a essa bolha. Já numa eleição majoritária, eu comentei isso no começo desse programa, ele precisa capturar votos que estão fora dessa bolha, votos de eleitores que não militam 100% no espectro ideológico dele. E aí, nesse sentido, o Eduardo Bolsonaro jamais conseguiria capturar esses votos. É por isso que eu acho que, eleitoralmente, ainda que ele volte para o Brasil, ainda que ele consiga manter os direitos políticos, ainda que ele consiga, inclusive, estar em liberdade, porque ele corre risco, sim, de ser preso, os crimes que ele em tese, cometeu e que está sendo denunciado não são crimes de menor gravidade, mas ainda que ele consiga isso tudo, eu acho que superar a barreira eleitoral para ele seria muito difícil. Alexis, qual é a sua opinião? Uma eventual candidatura de Eduardo Bolsonaro, ela seria viável? Ela seria boa ou ruim para a direita? Vamos por partes, né? Eu acho que ela não é viável juridicamente falando. Porque ele está nos Estados Unidos, vai vir todo um processo contra ele, Alexandre de Moraes vai querer perseguir ele até o último minuto, vão fazer de tudo dentro do Superior Tribunal Eleitoral e mesmo no STF. Acho que é inviável, acho que ele vai ficar inelegível, vão querer pegar ele também. Mas vamos afastar essa possibilidade. Ele como eventual candidato no Brasil. Eu também não acho saudável. Eu acho que nós temos que avançar na direita, como eu havia falado nos blocos atrás, em que a direita tem que passar para outras mãos, sair dessas extremidades. Essas extremidades não são boas no Brasil, e a gente tem que, de novo, voltar para debates menos ideológicos, menos rasos, e falar mais de projeto Brasil, que é o que o próprio Tarcísio falou nesse discurso, né? Ele acabou falando que é importante que quem quiser com ele tem que estar pensando no projeto Brasil, reconstrução do Brasil e ter planejamento, de fato. E Bolsonaro, ele
ele tem ou ame ou odeie, né? Não tem meio termo. O problema é que a quantidade de pessoas que o amam não vai passar de 20% e não elege mais. Então, ele acaba atrapalhando mais a direita do que ajudando. Eu quero deixar bem claro assim que eu sempre tive uma excelente relação com o Eduardo Bolsonaro, não é uma pessoa que eu tive qualquer problema, mas eu pensando no projeto Brasil, eu acho que a gente tem que virar essa página. Acho que o Bolsonaro foi importante para dar uma freada na loucura que estava acontecendo com o Brasil, com petrolão, mensalão, aquele Brasil que estava a caminhos largos para entrar num regime que não tinha mais retorno, de tanto roubo, né? Entramos em recessão de Dilma, era uma loucura o que estava acontecendo no Brasil. Então, freio de arrumação necessário, mas eu entendo que agora nós temos que ir para uma coisa muito mais, como você falou agora há pouco, com garfo e faca, com guardanapo, sentado na mesa, um talher de sobremesa, com um copo de vinho, copo de água e tudo mais, né? Isso que você falou, tem uma outra coisa que é o seguinte, a história de conhecer a árvore pelo fruto. Eu entendo que a família Bolsonaro tivesse uma boa intenção de manter a direita no poder, mas de boa intenção nós já sabemos onde é que está cheio, não é verdade? E as ações da família Bolsonaro, ao fim e ao cabo, favorecem o Lula. Bolsonaro entra no poder. Qual é o fruto? Não importa o que ele fala, o que ele quer. Ah, não, porque atrapalharam ele. Não. A árvore se conhece pelo fruto. Plantou a árvore Bolsonaro. Qual foi o fruto? Tiraram o Lula da cadeia e virou presidente. Isso. O Lula estava lá com o mandato baleado, porque ele não fez nada, não saiu do palanque, a economia indo pro vinagre, gastança lá em cima, segurança pública, uma preocupação nacional. Vai lá o Eduardo Bolsonaro, se mete lá com outro patriota EAD, brincar de pink cérebro, né? Que vamos tomar o Brasil, não sei o quê. Pronto, ressuscita o Lula, o pink cérebro. E o Eduardo Bolsonaro, sobretudo, num tom muito alto, né? Uma coisa meio jihadista, gritando, aquela coisa apaixonada, e grita, e aí depois faz vídeo que chora, eu tenho um ranço de homem que chora. Aí fica lá, e chora, e grita. Homem que grita, que chora em público, eu tenho uma desconfiança enorme, e acho que muita gente cansou, né? De ver isso na política. E grita, chora, não sei o que, entrega o quê, meu filho? Eu entendo que uma candidatura de Eduardo Bolsonaro só seria boa para uma pessoa que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Eu concordo. Fora o Lula, assim, o Lula nos bastidores, o que a gente apura, ele zoa de chamar o Eduardo Bolsonaro de meu camisa 10, gente. E foi! Ele e o outro patriota EAD lá, da dupla Pink Cérebro, falam que são contra a esquerda, tudo que eles fazem a esquerda acaba favorecida. Então, assim, é o tipo de parceiro que eu, pelo menos, entendo que para a direita brasileira, ele pode ser muito bom para a rede social. Para voto na urna, ele é parceiro da esquerda. Já foi diferente, em 2018 foi diferente, agora eu entendo que isso está mudado e a gente vai botando um ponto final aqui nessa edição do Papo Antagonista. Eu quero agradecer muito a presença do Alexis Fontaine e também, Alexis, obrigada, viu, por ter atendido o nosso convite. Não, prazer. O papo ótimo e assim, com você sempre tem essa ironia, essa riqueza de comentários que eu me divirto. Desculpa, eu dei umas risadas agora do Pink Cérebro, porque assim, não podia ser melhor a expressão, assim, a caricatura melhor do que essa, do que aconteceu. Então, Madá, estou sempre à disposição, ótimo papo, ótimo nível, acho que é importante a gente estar transmitindo essas ideias aqui para quem está nos ouvindo. Kertzmann, muito obrigada. A gente volta amanhã no Papo Antagonista. O Papo Antagonista tem o apoio técnico do Giovanni Fernandes, equipe de audiovisual Caio Vieira, Robson Negrini, JP Cicala, com o gerente de audiovisual Luiz Guilherme Magal. No nosso jornalismo, editor-chefe Rodolfo Borges, produção do Vitor Martins. Hoje esteve aqui comigo meu colega Ricardo Kertzmann. Amanhã a gente volta às 6 horas da tarde. Até lá. Eu preciso construir uma narrativa para destruir o inimigo. Que é vingança. Eu tô aqui para me vingar dessa gente. Pretendo beneficiar o filho meu, sim. Confesso publicamente que eu votei no Lula.